Fala galera, beleza? Saiu o edital do TJ Rio de Janeiro. Concurso aí muito esperado, se não o maior concurso de Tribunal de Justiça aí do ano de 2020. É uma ótima oportunidade para você que está estudando. Então eu preparei aqui uma análise rápida e sucinta aí desse edital com as principais informações para você poder montar a sua estratégia de estudo. E essa análise ela tem como foco o quê? A prova discursiva. A gente vai ver que nesse concurso a prova discursiva veio com um peso gigantesco na nota final, então ela vai ser muito importante e muito decisiva. E também, por que a prova discursiva? Porque a prova discursiva foi um grande diferencial na minha preparação e o diferencial na preparação de diversos candidatos aí para conseguir aprovação. Né? Só para você entender um pouco, tinha um mantra, vamos dizer assim, quando eu estudava para concurso público, que era essa frase aqui: em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Né? Isso quer dizer o seguinte, que não adianta você saber todo o conteúdo do edital, você tem que saber os conteúdos que vão te dar mais pontos, né? Saber responder aquelas questões para conseguir no final a maior nota. Não importa se você sabe 100% do tema da prova discursiva ou 50% do tema. O que importa é a nota que você tirou na discursiva. Se você utilizou técnica, se você utilizou embromation, mas conseguiu uma nota boa, é isso que importa no final, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E foi justamente por conta desse mantra, por conta dessa mentalidade na hora de estudar para concurso, que eu consegui algumas aprovações expressivas. Né? Eu consegui aqui o 3º lugar no cargo de auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás. Também passei aqui no cargo de técnico do Tribunal de Contas da União, dentro das vagas, em 17º lugar. Eu consegui também o 2º lugar no concurso de analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho e o 3º lugar para o cargo de analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Né? E sempre a prova discursiva foi um diferencial aí na minha preparação, e é por isso que hoje eu sou professor discursiva no site do Você Concursado, por isso que hoje eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e por isso que hoje eu estou te passando essa informação aqui para que você também possa conquistar aí o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, beleza? Se você quiser já aproveitar e me seguir no Instagram, meu Instagram é @prof.brunomarques. Durante esse período até a prova aí eu vou postar algumas informações a respeito do concurso, a respeito da prova discursiva, então se você quiser receber essas informações no Instagram, é só me seguir. E também já adianto o seguinte, para poder auxiliar aí na sua estratégia de estudo, a gente está disponibilizando embaixo desse vídeo aqui, tem um edital verticalizado gratuito. Então você clica no link aqui abaixo e a gente encaminha para o seu e-mail esse edital verticalizado para todos os cargos, tá? Então você escolhe qual é o cargo que você quer lá, baixa o edital, já vai estar dividido ali matéria por matéria, assunto por assunto que vai ser cobrado para você poder organizar aí suas horas de estudo, beleza? Feita essa explanação geral, vamos para a análise do edital. Algumas informações gerais. O concurso vai ser aplicado pela banca Sebrasp, uma banca muito tradicional, uma banca muito conhecida e que tem algumas peculiaridades interessantes que é importante que você conheça na hora da prova. A prova vai ser aplicada no dia 7 de junho de 2020, vai ser num domingo, no período da manhã. Vai ser aplicado tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Você vai ter 5 horas para poder responder as duas provas. Então, estratégia de controle de tempo é importante, mas mais importante que isso, durante sua preparação, é a realização de simulados. Você vai fazer algumas provas objetivas e discursivas juntas para você poder saber quanto tempo que você leva ali para poder responder a prova objetiva, para responder a prova discursiva e, se for o caso, trabalhar em cima de reduzir o tempo para realizar a prova discursiva. Inclusive, existe técnica para isso, eu falo um pouco sobre essa técnica no meu curso de discursiva, na academia discursiva, que chama Técnica do Rascunho Eficiente, para poder reduzir significativamente o tempo que você gasta na hora de realizar a prova discursiva. Eu vou falar um pouco sobre essa academia discursiva, sobre esse treinamento, no final ainda dessa aula, beleza? Outra informação importante é quanto à remuneração, é claro, a remuneração sempre é um fator importante para esse concurso. Eu busquei aqui a tabela lá no site do TJ Rio de Janeiro, para saber qual é a remuneração do cargo de analista. E está aqui, a remuneração inicial, aquela que está lá no edital, R$ 6.373,89. Né? Isso aqui é para a classe A padrão 1. Né? Quando você vai subindo na carreira, essa remuneração chega até a casa dos R$ 9.560, se não houver reajuste até lá. Né? E uma coisa interessante que eu não encontrei no edital, mas
também, mas está disponível lá no site, é quanto à gratificação de locomoção. Essa gratificação é exclusiva para o cargo de execução de mandados, tá? Então, para o cargo de execução de mandados, aí você, quem passar para esse cargo recebe uma gratificação. Então, no inicial aqui, vai dar mais ou menos uns R$ 8.200 a remuneração. E sem falar dos outros benefícios, né? Estabilidade, sem falar na qualidade de vida, né? Sem falar em férias, em 13º e etc. Então, assim, eu já quero até que você mentalize aí, já comece a pensar o que você faria se hoje entrasse no seu salário, na sua conta corrente, essa remuneração, esse salário. Né? O que mudaria na sua vida? Como é que seria o seu dia a dia? O que você faria com esse primeiro salário? Você ia comprar uma viagem? Você ia comprar algo para sua casa? Você ia ajudar alguém, sua mãe, seu pai, algum familiar, algum amigo? Né? Qual é a qualidade de vida que você traria para a sua família, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Né? Então já começa a mentalizar como esse salário mudaria a sua vida, porque isso serve de motivação também na hora que você estiver ali se dedicando ao estudo, se dedicando à preparação para o concurso, beleza? Outra informação importante é quanto às vagas, né? E aí quando a gente fala de vaga, a gente tem que falar também do número de redações corrigidas. Eu trouxe aqui o anexo 1, que está previsto lá no edital, com um quantitativo de vagas. Nesse anexo 1 está aqui o total de vagas. É um anexo bem grande, eu trouxe aqui só para o cargo 1, porque com a explicação que eu vou te passar aqui, você consegue analisar também o seu cargo específico, tá? O que o edital traz? Ele traz aqui um quantitativo de vagas, mais o CR. O CR é o quê? CR é cadastro de reserva, né? Cadastro de reserva significa o quê? Você não passa dentro das vagas, mas você fica ali no cadastro de reserva podendo ser convocado até o prazo de validade do concurso, até o final da validade, que nesse caso é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, se você ficou no cadastro de reserva, você tem 4 anos aí, provavelmente, para poder ser convocado no seu cargo, beleza? Aí, o que acontece? Essas vagas, elas são divididas para ampla concorrência, para vagas para candidatos com deficiência, candidatos negros ou índios, ou candidatos hipossuficientes, beleza? Então, essas vagas elas também são divididas dessa forma, por características aqui, beleza? Agora, olha o que é interessante, é que apesar desse quantitativo de vagas parecer ser pequeno, a quantidade de redações corrigidas, e está aqui, ó, a quantidade de candidatos a terem a prova discursiva corrigida, é mais alta. Então, aqui, por exemplo, nesse cargo tinha previsto aqui 2 vagas, mas vão ser 21 redações corrigidas só para ampla concorrência, tá? Então, o candidato, ele talvez tenha ficado ali em 21º na lista de classificação, né? As vagas são 2 vagas só, ele está em 21º. Só que ele vai ter a redação corrigida, e se o primeiro ou o segundo colocado tiver uma nota ruim na discursiva, ou foi eliminado na discursiva, esse candidato ele tem a possibilidade, se tiver um bom desempenho na prova discursiva, de subir várias posições e ficar ali bem mais próximo às vagas. Talvez ele não fique entre os 2 primeiros, mas fique ali entre os 5, entre os 10, e aí durante os 4 anos de validade do concurso ele pode ser convocado, né? Outro aspecto importante a respeito disso é que a banca, apesar ela traz aqui, na quantidade de vagas, ampla concorrência, deficiência, negros e índios e hipossuficientes, e na hora das redações corrigidas ela traz ampla concorrência, negros ou índios e hipossuficientes. Então ela fala que vai corrigir 6 redações para negros ou índios e 3 redações para hipossuficientes. Então vai corrigir os primeiros colocados. Só que ele não traz aqui o quê? Os candidatos com deficiência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os candidatos com deficiência que tiverem conseguido o mínimo na prova discursiva terão a redação corrigida, tá? Então vamos supor que sejam 20 candidatos com deficiência concorrendo às vagas de deficiente, beleza? E os 20 conseguem o mínimo na prova discursiva ou na prova objetiva, a banca ela vai ser obrigada a corrigir as 20 redações desses candidatos, né? Então esses candidatos vão compor aí, se conseguirem o mínimo na prova discursiva também, compor o cadastro de reserva para serem chamados no período de validade do concurso, beleza? Então isso vale para todos os cargos, você vai ter que olhar lá nesse anexo 1 do edital ali qual é o seu cargo, quantas vagas tem para a região que você escolheu, né?
e aí verificar quantas redações vão ser corrigidas para aquela área. As redações corrigidas, logicamente, se você conseguir o mínimo, tanto na objetiva quanto na discursiva, você vai compor o cadastro de reserva, beleza? Já aqui, né, vamos já começar aqui para a parte estratégica. Feitas essas considerações, essas análises gerais, né, a respeito do edital, ali, das vagas, da remuneração e etc., a gente vai falar agora sobre a nota mesmo, né? Como eu disse lá atrás, o que importa é conseguir a maior nota. Então, a gente tem que pensar estrategicamente como conseguir a maior nota. Pois bem, a nota ela vai ser composta por 3 provas. É a prova objetiva, mais a prova discursiva, mais a avaliação de título. Né? A avaliação de título ela não é eliminatória, ou seja, o candidato que tirar 0 em avaliação de título, ele não é eliminado do concurso. Agora, o candidato que não conseguir o mínimo na prova objetiva ou na prova discursiva será eliminado do concurso. Logo, a prova objetiva e a prova discursiva têm caráter classificatório, porque ele interfere na classificação, e eliminatório, porque se não conseguir o mínimo, o candidato é eliminado, beleza? E como é que vai ser composta as provas? A prova objetiva ela vai ser composta por 20 questões de conhecimento básico e 40 questões de conhecimento específico. Essas questões, elas vão valer cada uma 1 ponto, né? Então, no total, você vai ter 60 pontos, o valor total, o valor máximo da prova objetiva. Essas questões elas vão ser de múltipla escolha, vão conter aí 5 itens, A, B, C, D e E, tá? E a gente sabe que a banca CESP normalmente ela está acostumada a cobrar, fazer provas de certo e errado, né? E certo e errado, uma certa anula uma errada. Agora, em questões de múltipla escolha, não existe anulação de uma errada não anula uma certa, tá? Então, é só, se você acertou, é nota 1, se você errou, é nota 0. Então, não tem anulação, beleza? Então, nada de deixar a questão em branco, beleza? Nada de deixar a questão em branco. Fique bem atento a isso. Prova discursiva do TJ Rio de Janeiro não é para deixar nenhuma questão em branco. Não sei a questão, chuta, beleza? Mas não deixa em branco. Por quê? Porque não vai ter penalidade se você chutar. Beleza. O que é importante aqui também? É quanto aos mínimos, tá? Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos na prova de conhecimento básico e 20 pontos na prova de conhecimento específico, ou seja, 50% da nota. Tem que acertar 50% da prova para conseguir ser aprovado. Logicamente, o mínimo, então, na prova objetiva seria de 30 pontos, porque o candidato precisaria tirar 10 e 20. Se ele tirou 30 pontos ali com 10 e 20, está aprovado na prova objetiva, vai para uma lista de classificação, aí a banca vai olhar lá naquele anexo, né, se ele está entre os que vão ter a redação corrigida. Se estiver, ele vai ter a redação corrigida. E a redação corrigida, e a prova discursiva vai ser composta como? Vai ser composta por, nos cargos 2 e 3, que é no cargo de médico, né, e psiquiatra, tá? Médico e psiquiatra vai cobrar um estudo de caso, né, utilizando o gênero dissertativo, e para os demais cargos, cargo 1, 4, 5, 6, até o cargo 14, vai ser cobrado um texto dissertativo. E quando a gente fala em texto dissertativo, a gente está falando daquela estrutura formal de introdução, desenvolvimento, conclusão, etc. Beleza? Essa prova ela tem que ser redigida em até 30 linhas, beleza? E aí é interessante também aqui que a banca ela não trouxe mínimo de 20. Normalmente ela traz mínimo de 20 e máximo de 30. Dessa vez ela só falou até 30 linhas. Então, se o candidato escrever 5 linhas, ele não vai ter redação, não vai ser eliminado por não ter escrito o mínimo. Ele provavelmente vai ser eliminado porque com 5 linhas você não consegue responder o que a banca pediu. Então você vai ser eliminado por não conseguir o mínimo. Mas ele não elimina pelo quantitativo de linhas, beleza? E qual é o mínimo para essa prova? O mínimo para essa prova é 20 pontos, também é 50%. Então o candidato ele tem que conseguir pelo menos 20 pontos, em um total de 40, para ser aprovado na prova discursiva. Conseguiu ser aprovado na objetiva, conseguiu ser aprovado na prova discursiva, ele vai para a avaliação de título. Então aí a avaliação de título ela vale até 10 pontos, né? E é um somatório de pontuações. Então, só para você ter uma ideia, ganha 2,5 pontos o candidato que tiver um doutorado, né? Se tiver doutorado, 2,5 pontos a mais na nota final dele. E também tem um ponto importante que é 4,80 pontos para
praticou atividades ou exerce atividades na administração pública ou privada dentro da área da sua especialidade. Então, por exemplo, um contador que trabalha, né, já com essa atividade como contador em algum outro órgão, em alguma empresa e consiga cumprir os requisitos do edital para comprovar que já exerce essa atividade há 1 ano, 2 anos, ele vai ganhando uma pontuação a mais por isso. Tá? Então, isso vale para todos os cargos. Então, veja que a avaliação de título ela vai meio que só trazer uma nota a mais ali para os candidatos que já tiverem alguma comprovação de exercício na atividade, que tiverem mestrado, doutorado, graduação em outra área, etc. Beleza? Mas, quem não tiver nada, não precisa, não vai ser eliminado do concurso por isso. Beleza? Show de bola. Então, com essa análise aqui, a gente já pode trazer uma informação muito, mas muito relevante para esse concurso, que é o quê? Que é o peso de cada uma das provas na nota final. E aí vem uma coisa surpreendente, que isso aqui acontece, mas não acontece com frequência na prova da Banca CESP. Veja que a matéria de conhecimento específico vale o mesmo tanto da prova discursiva. Então, o específico vale 40 pontos, prova discursiva vale 40 pontos. E aí eu te pergunto, o que é mais fácil? É gabaritar uma prova discursiva em uma redação de 30 linhas, ou gabaritar uma prova de conhecimento específico que compõe ali várias matérias, com vários assuntos diferentes, direito administrativo e constitucional, legislação, mais as matérias específicas do cargo, né? Alguns cargos têm direito civil, processual civil, penal, processual penal. Imagina só você conhecer tudo isso para poder gabaritar uma prova de conhecimento específico. É muito mais complicado, né? Então, uma estratégia para essa prova, e é por isso que esse vídeo é com foco na discursiva, uma estratégia para essa prova é justamente focar na prova discursiva para conseguir os 40 pontos ali, porque mesmo que você escorregue em algumas questões da prova de conhecimento específico ou de conhecimento básico, você tira a diferença na prova de conhecimento, na prova discursiva. E muita gente vai mal na prova discursiva, porque o pessoal tem um pensamento inverso, né? Ah, eu tenho que ir bem na prova objetiva, eu tenho que gabaritar a prova objetiva e tal, e acaba deixando pouco tempo para a discursiva, não se prepara, às vezes acha assim, poxa, eu já sei redação, não, eu sei escrever, é tranquilo, se eu souber o tema, eu me desenvolvo. Não é assim, gente. E não é assim, porque redação de concurso não é igual a redação de vestibular, não é igual aquela redação que a gente fazia na escola. Então, se você nunca se preparou para a prova discursiva de concurso, e eu digo mais, se você nunca se preparou para a prova discursiva da Banca CESP, você precisa se preparar, porque tem todo um rol de características que a gente vai falar um pouquinho agora, beleza? Então, feito isso, a gente ainda tem mais um outro aspecto importante, que é para você ver como esse edital ele trouxe uma importância significativa para a prova discursiva. Nos critérios de desempate, dá uma olhada aqui, o segundo critério de desempate é justamente a nota na prova discursiva. Então, se 2 candidatos se empatarem ali, o que tiver a maior nota na prova discursiva, ele vai ficar na frente, tá? Ele só perde aqui para o primeiro critério de desempate, que é ter idade igual ou superior a 60 anos, porque isso está previsto em lei, né? Então, está na lei, tem que ser o primeiro critério de desempate. Agora, o segundo já é o da prova discursiva. Veja que vale mais do que a prova objetiva, mais do que a avaliação de título, beleza? Então, vamos lá para a análise da prova discursiva. Pois bem, a prova discursiva ela vai ser composta por um estudo de caso ou dissertativo por cargo de médico e por cargo de psiquiatra, e para os demais cargos vai ser composto por um texto dissertativo. Tá? O texto dissertativo vai cobrar um assunto referente a conhecimento específico, então um conhecimento da especialidade ali do seu cargo. A prova vale 40 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar o mínimo de 20. Ok? A banca fala em uma redação de até 30 linhas, e a banca também é clara no que se refere à caneta, tá? A caneta tem que ser caneta de tinta preta, essa caneta transparente aí de tinta preta. Meu conselho para essa prova, você compra umas 3 canetas, 3 a 4 canetas aí, da Bic, né, ou dessas transparentes aí, tá? E leva para sua prova, leva lá o seu bolinho, porque se uma caneta falhar, você tem outra, se a segunda falhar, você tem outra também, enfim, não vai ter problema com a caneta, tá? E outra, não é azul, tá, gente? Tem muita gente que leva caneta azul, porque antigamente o edital permitia caneta de tinta azul, mas o edital traz tinta preta, então não chega lá com caneta azul, porque pode dar problema, beleza? Agora, alguns pontos referentes ao tema que pode ser cobrado, né? Então aqui tem conhecimento específico. O que pode ser cobrado de conhecimento específico? Vamos lá.
Antes de falar aqui conhecimento específico, vamos olhar aqui conhecimento específico. Beleza, a gente tem aqui vários cargos, eu trouxe aqui vários cargos para você, tá? São os cargos do edital, então cargo 1 até o cargo 14, beleza? Se a gente for analisar as matérias de conhecimento específico, varia muito, né? Mas tem 3 matérias que estão presentes em todos. Olha aqui, ó. Direito administrativo, direito constitucional, legislação. Direito administrativo constitucional, direito administrativo constitucional, que é cargo 3 e 2, que vai cobrar estudo de caso, né? Então isso aqui é o caso especial. Aí vem depois, ó. Direito administrativo constitucional, legislação. 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 Administrativo constitucional. Ó, veja que todos os cargos têm essas 3 matérias, tá? Todos os cargos têm essas 3 matérias. Então, o que isso quer dizer? Que a banca, ela pode sim, tá, escolher um tema, por exemplo, ela pega um tema de direito administrativo e utiliza o mesmo tema, aplica a mesma prova discursiva para todos os cargos. Por que ela pode fazer isso? Porque ela reduz muito o custo de elaboração da prova. Em vez dela pagar um professor para cada uma das especialidades, para montar um tema específico daquela área, ela paga um professor só para montar um tema de direito administrativo e aplica esse tema para todas as áreas. E aí, na hora de corrigir, também vai ser muito mais fácil, porque vai ser um padrão de resposta, né? Então, assim, a banca ganha muito em escala se ela escolher um tema para todas as áreas. E isso é possível, como a gente viu aqui no edital, porque tem as matérias de direito administrativo, constitucional e legislação que se repetem. Então, o foco, né, do treinamento, né, da sua preparação para essa discursiva seria treinar assuntos dessas matérias, né, mais assuntos dessas matérias para ficar bem expert ali, né, mas logicamente treinar assuntos da sua área específica também, porque se a banca ela for uma exigência do órgão, por exemplo, que venha um assunto específico da área, então vai vir cobrando um outro tema. Então pode cobrar aí no cargo de assistência social um tema de serviço social, pode cobrar no cargo de contador um tema de contabilidade pública, né? Então é bom que você também pratique temas da sua área específica, tá? Mas sem deixar de lado essas 3 matérias, porque pode vir um tema relacionado a essas 3 matérias. Beleza. Agora, Bruno, como é que é a prova? Deixa eu voltar aqui. Como é que é a prova da banca CESP, tá? Como que vai ser cobrado esse texto dissertativo. E agora eu paro de falar com quem vai fazer o cargo 2 e 3, porque vai cobrar estudo de caso, e falo com os que vão fazer os demais cargos, que é um texto dissertativo. Eu trouxe aqui um enunciado de uma prova aplicada pela banca CESP, né, Sebrasp, para o cargo de Direito do TCE Rondônia, aplicado aí no concurso de 2019. Tá? A banca CESP ela tem por padrão trazer uma estrutura de enunciado da prova discursiva, que é um texto motivador, tá? Depois ela vem com um comando da questão e por fim ela traz os tópicos, beleza? Então são 3 partes normalmente que vem o enunciado. Quando ela cobra um texto dissertativo, quase sempre vem esses 3. No texto motivador, ela fala sobre o assunto de forma genérica, ela não traz nenhuma situação hipotética, mas traz algum conteúdo a respeito desse assunto. No comando da questão, ela normalmente faz o seguinte, ó. Considerando que o fragmento de texto anteriormente apresentado tem caráter unicamente motivador, e é por isso que a gente chama de texto motivador, redija um texto dissertativo, ó. Aí ela pede o tipo de texto que ela quer, que é o texto dissertativo, e aí quando a gente fala em texto dissertativo, a gente está falando da estrutura formal, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a gente também está falando de uma estrutura argumentativa, que engloba assunto, tema, tese e tópicos. A gente aborda isso aqui dentro do meu treinamento, mas é só para você saber que existem essas 2 estruturas, né? Porque muita gente acha que só é dividir introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não é só isso. Beleza. E aí pede para falar sobre, aí ela traz um tema. Responsabilidade civil do Estado. Esse aqui é o tema da questão, né? Só que ela não deixa aberto esse tema. Ela fala assim, ó, com base nesse tema, aborde necessariamente os seguintes tópicos. E aí por isso que a gente chama de tópicos.
Aí ela traz aqui uma quantidade de tópicos. Nessa prova ela trouxe 3, mas ela pode trazer 2, ela pode trazer 1, ela pode trazer 4, 5, né? É padrão 3, mas ela pode variar aí também. Aí ela traz o tópico que fala assim, ó. Aborde os seguintes tópicos: a teoria da responsabilidade civil do Estado atualmente aplicada no direito, requisitos da responsabilidade civil, direito de regresso. Então ela pede para você abordar os tópicos. Veja que todos os tópicos estão relacionados ao tema, que é a responsabilidade civil do Estado. Mas ela não deixa aberta essa resposta, tá? Outra característica dos tópicos é que eles vêm com uma pontuação na frente, né? E aqui é outro ponto muito importante. Veja que essa prova, ela valia 40 pontos, né? Então aqui a gente tem 20 mais 9 mais 9, então a gente tem aqui 38, né? Ela valia 40, então tem 2 pontos que estão relacionados justamente ao que? A estrutura e a apresentação do texto, que é a parte do texto dissertativo. Então vão ser 38 pontos relacionados ao conteúdo e 2 pontos relacionados à estrutura e à apresentação. Então eu já te pergunto, o que é mais importante na prova do CESP? É a estrutura do texto dissertativo ou é a apresentação do conteúdo? Sem dúvida nenhuma, é a apresentação do conteúdo, porque é o que vale mais pontos, né? E agora, presta atenção, que eu vou te dar uma dica que você não aprende na escola, tá? Essa dica, ela é fundamental em provas da banca CESP. Vem aqui na tela comigo, curte isso aqui. Veja que a banca, ela trouxe o valor dos tópicos, ó. 9 pontos, 20 pontos e 9 pontos, beleza? Então, quando você for dividir as linhas, tem 30 linhas para você responder. Quando você for dividir essas linhas, o que você vai fazer? Você vai direcionar mais linhas para esse tópico aqui, porque ele vale 20 pontos. Ora, se eu zerar o tópico 1, eu perco 9 pontos. Se eu zerar o tópico 2, eu perco 20. Então, eu vou direcionar mais linhas para responder ao tópico 2, porque eu já garanto 20 pontos, né? E com o que sobrar, eu respondo o tópico 1 e 3. Né? Então, essa distribuição de linhas é uma estratégia fundamental em provas da banca CESP, porque tem muita gente que não se atenta a isso, aí vai fazer uma redação e faz assim, tópico 1, 4 linhas, tópico 2, 4 linhas, tópico 3, 15 linhas, aí você, pô, o cara gabaritou lá o tópico 3, ganhou 9 pontos. Mas o tópico 2, a banca, ela botou mais pontos porque ela espera uma abordagem mais profunda, só que o candidato fez 4 linhas. E com 4 linhas não dá para fazer uma resposta profunda a respeito daquele tópico. E o que acontece? A banca desconta ponto. Então, o candidato perde ali 10, 15 pontos no tópico 2 só porque não distribuiu de forma adequada, beleza? Então, essa é uma estratégia importante aí para a banca CESP. E como é que como é que a banca faz para poder distribuir os pontos? Vamos lá. É assim, a nota na prova discursiva ela é composta por nota de conteúdo menos nota que a gente chama de gramática, que é 8 vezes o número de erro vezes o total de linhas. A nota de conteúdo ela é dividida em apresentação e estrutura textual, que engloba legibilidade, obediência às margens, paragrafação, organização das ideias, aí tem a estrutura do texto dissertativo, beleza? E o desenvolvimento do tema e as respostas aos tópicos. A apresentação e o tema vale 2 pontos, desenvolvimento do tema, 38 pontos. Então, no total, a prova vale 40 pontos, beleza? Então, lembrando, o foco está aqui, o foco está nessa resposta. E não adianta, e não ache, tá? Que é só saber o tema. Tem muita gente que sabe, beleza, eu sei tudo sobre responsabilidade civil. Tá, só que só saber tudo não te garante uma boa nota. Porque se garantisse, poxa, todo mundo que foi classificado para ter redação corrigida teve um bom desempenho na prova objetiva. Então, presume-se que esses candidatos são bons, eles têm conteúdo. Mas, na hora de escrever, na hora de colocar no texto, é outra história. Você precisa de técnica. Se você colocar de qualquer jeito, você não vai conseguir abordar tudo que é necessário. Então, para apresentar o tema também precisa de técnica, né? Precisa praticar. Isso também é muito importante na preparação para a prova discursiva. E a outra parte é a questão gramatical, né? E um ponto interessante é que a banca CESP, normalmente, ela colocava 2 vezes o número de erros. Agora ela colocou 8. Ou seja, ela está trazendo um impacto maior, né, dos erros na nota final do concurso. Tá? Então ela está trazendo, está ficando um pouco mais importante. Ainda não é muito, mas está ficando um pouco mais importante. Porque veja aqui, ó, imagina o seguinte, que um candidato tenha cometido 5 erros, tá?
5 erros, 2 candidatos, os dois cometeram 5 erros. Só que um candidato escreveu 20 linhas e o outro candidato escreveu 30 linhas. Na hora que a gente aplicar essa forma, o candidato, um aqui, que escreveu 20 linhas, ele vai perder 2 pontos. Então, se ele gabaritou essa parte aqui, essa nota de conteúdo, a nota final dele vai ser 40 menos 2, então a nota final dele vai ser 38 pontos, beleza? Agora, o candidato que cometeu a mesma quantidade de erros, mas escreveu 30 linhas, ele vai perder 1,33 pontos. Então a nota dele vai ser 40 menos 1,33, então a nota dele vai ser 38,67. Ou seja, esse candidato aqui, ele está 0,67 na frente do outro, só por conta do total de linhas que ele escreveu a mais. Beleza? Então, a outra dica para a prova do CESP é escreva o máximo de linhas, tá? Escreva o máximo de linhas. Sempre procure escrever as 30 linhas. Não só por conta dos erros de gramática, porque você pode falar assim, ah, Bruno, se eu escrever mais linhas eu vou cometer mais erros, né? Lógico, tá? Mas não só por conta disso, por conta da nota de conteúdo. Se você escreve mais linhas, você tende a ter mais chances, né, de acertar o que o examinador esperava no padrão de resposta. Então você tende a ganhar uma nota mais alta aqui, ó, em desenvolvimento do tema também. Então, veja que escrever mais linhas te dá tanto nota em desenvolvimento do tema, quanto nota em gramática. Então, vale a pena escrever as 30 linhas na prova da banca CESP, beleza? Feita essa análise, né, geral do edital e da prova discursiva, eu aproveito agora para poder te apresentar o treinamento de discursiva, tá? Isso aqui também, o meu treinamento discursivo, mas isso aqui também é uma estratégia que vale para você, mesmo que você não venha a fazer parte da academia de discursiva, tá? O que eu aconselho a você nessa preparação para a prova discursiva? Primeiro, que você aprenda a técnica de discursiva para a banca CESP, tá? Então, foca em entender como a banca CESP corrige a prova discursiva, né? Quais são as técnicas para conseguir fazer um parágrafo de desenvolvimento bacana e depois pratique pelo menos 5 redações até o dia da prova. E quando eu falo em praticar, eu sugiro que você pratique e dê a sua prova para alguém corrigir, tá? Não sei se você já percebeu, mas às vezes quando a gente escreve alguma coisa, a gente entende o que a gente escreveu, porque tá tudo na nossa cabeça. Aí quando a gente pega aquilo e passa para outra pessoa, a pessoa vai ler, talvez ela não consiga compreender. Às vezes ela não compreende porque a letra não ajuda, né? A letra não é boa, ou às vezes ela não compreende porque as ideias estão mal organizadas. Então às vezes você quis dizer uma coisa, mas escreveu uma outra, e aí a pessoa que leu não entende aquilo. Então é importante que você passe a sua redação para que outra pessoa corrija, para que ela possa apontar os pontos que você pode melhorar, né? E aí é importante que essa pessoa, então, conheça também os critérios de correção da banca CESP, para que ela não fique focada só na questão da estrutura argumentativa, para que não fique focada só em gramática, porque você viu que isso não vale tanto ponto na nota final. O que vale ponto é responder aos tópicos, né, de forma estratégica. Então é importante que a pessoa que corrija também tenha conhecimento a respeito dos critérios de correção da banca CESP, né, banca Sebrasp. E outra coisa é o seguinte, não faça 5 redações de uma vez. Por que não? Pense comigo, se você comete o erro na primeira redação e ninguém te fala que você cometeu o erro, então você vai cometer o mesmo erro na segunda, na terceira, na quarta e na quinta redação. Então no dia da prova você vai cometer o erro de novo. Então o ideal é que você faça uma redação, alguém corrige, aí você veja o que você errou, aí faça uma outra correção, tentando melhorar, outra redação tentando melhorar esses erros, e assim por diante, para que depois das 5 redações, você já tenha aprimorado sua redação, para que no dia da prova você já não cometa nem um erro a mais, beleza? Tá, e eu trago aqui até beleza. E aí eu tenho um treinamento, né, Academia de Discursiva, que é um treinamento focado aí nesse concurso do TJ Rio de Janeiro. Esse treinamento da Academia Discursiva, ele já existe aí há 1 ano, tá? Ele vem ajudando algumas pessoas a se preparar para a prova discursiva, e eu trouxe até aqui um depoimento de um dos alunos que fez a Academia Discursiva, e aí ele mandou um e-mail para mim falando assim, ó, professor, faço parte da Academia Discursivas e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções
que me fizeram alcançar expressivas notas nas discursivas do concurso do Ministério Público de Contas do Pará. Ele fez para 2 cargos, tá? Ele fez para o cargo de analista direito e analista controle externo. A prova valia 100 pontos e ele tirou 99,87 e conseguiu o 2º lugar no concurso e 99,93 conseguindo o 3º lugar no concurso, né? Então, ele conseguiu, graças à prova discursiva, ele conseguiu ótimas classificações no concurso, né? Além de praticamente gabaritar a prova discursiva, né? E para quem vai ser focado esse treinamento discursivo na academia para o TJ Rio de Janeiro? Vai ser focado para os cargos 1, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, para a especialidade assistente social, especialidade contador, especialidade comissário de justiça da infância e da juventude e do idoso, né? Execução de mandatos e aqueles que estão no edital como sem especialidade, né? Porém, vale lembrar que sem especialidade, mas que exige graduação em administração, direito e economia. Execução de mandatos, graduação em direito, comissão da justiça da infância e juventude e do idoso, administração, direito, administração, serviço social, sociologia, psicologia ou pedagogia. Para contador, precisa de ter graduação em ciências contábeis. E para assistente social, graduação em serviço social. E o treinamento composto por técnica discursiva sucinta, tá? Temas para praticar focadas naqueles cargos do slide anterior. As correções, elas são elaboradas em até 5 dias úteis, né? Então, você faz a correção, manda para mim e eu te encaminho, você faz a redação, manda para mim e eu encaminho para você a correção num prazo de até 5 dias úteis. Para quê? Para que você possa praticar aí toda semana, né? Também tem propostas de resolução dos temas, então não é só você que faz a redação, eu também faço, né? Então eu vou resolver todos os temas que eu disponibilizar na área do aluno e também você ganha acesso aí a todos os hipertreinos. Se você no meio do caminho desistir de estudar para esse concurso, quiser estudar para um outro, né, você já tem um outro curso ali disponível, é só mudar sem precisar pagar nada mais, sem precisar começar do zero novamente. E tudo isso a um preço acessível, beleza? Para entrar na academia discursiva, o valor é de apenas R$ 147,00 mensais, ok? R$ 147,00 mensais e você pode renovar todo mês, se você quiser. Você fica quanto tempo você quiser, né? Tem uma garantia de liberdade, ou seja, você entra, ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, beleza. Para mim tá suficiente. Você pede para sair, não paga taxa, não paga multa, não paga nada. Não é um parcelamento em 12 vezes de 147, é 147 por mês, né? E o grande diferencial dessa academia é justamente as correções, tá? Quando você entra para a academia, você passa a ter direito a uma correção por semana. Então, toda semana você ganha direito a ter uma redação corrigida, né? E o pessoal tem gostado muito dessas correções. Dá uma olhada nos e-mails que eu tenho recebido. Né, ó, professor, adorei a correção, muito detalhada, tentarei sempre absorver todas as dicas para evoluir sempre. Obrigado, tem sido um excelente investimento. Né, outra mandou assim, quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto. Você foi muito mais detalhista do que eu esperava e muito melhor do que outros profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente onde preciso melhorar. Tenho certeza que agora irei alavancar minha pontuação. Né? Então eu faço questão dessa correção ser super detalhada. Inclusive, se você entrar lá no meu Instagram, que é @prof.brunomarques, você vai ver diversos outros comentários a respeito da academia, a respeito das correções, né? Para você também ter confiança de entrar, né? Me dar essa confiança aí, essa honra de te ajudar nessa preparação para o concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, beleza? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida quanto a essa análise ou quanto à academia discursiva, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou por qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e te vejo como analista judiciário do TJ Rio de Janeiro. Um abraço.